Olá, que tal? Buenos dias! Tudo bem, turma? Vamos começar mais uma aula de espanhol. Hoje é a nossa terceira aula. Estou aí com a apostila de vocês, aberta na página 25. Então, peguem a apostila, abram aí nessa página e me acompanhem aí no decorrer de cada parte que nós vamos fazer. Combinado? Primeiro que nós vamos falar aí sobre o uso, né? Usos de los artículos e contracciones. Então, o uso dos artigos e das contrações. Em espanhol, não são muitas possibilidades de contrações que nós temos. Existem apenas duas. E essas duas que existem são utilizadas praticamente para o masculino, porque a formação delas é feita com um artigo definido, masculino e singular, certo? Então, para entender um pouquinho mais esse contexto, foi colocado aqui para vocês na lateral um exemplo, né? Que diz assim: Me llamo Manolito García Moreno, pero si tú entras a mi barrio y le preguntas al primer tío que pase, oiga, por favor, Manolita García Moreno? Então, está dizendo aqui do lado que la palabra en negrita, esta, al, es una contracción, o sea, la unión de una preposición y un artículo. Entonces, aquí abajo, nosotros tenemos, fíjate, a más el forma al, ¿sí? Entonces, la unión de una preposición a más el artículo definido masculino el formando al, ¿sí? Bueno, después dice, en este caso aparece la preposición a más el artículo el, lo que le genera al. En español hay solamente dos contracciones, al, a más el y del, de más el. Y siempre en singular y masculino. Entonces aquí hay la otra posibilidad de contracción, que es la preposición de más el artículo definido masculino formado del, ¿sí? Y después sigue, si el artículo está en plural o es femenino, no hay contracción. Entonces, si nosotros tenemos otro tipo de artículo, o sea, cualquier uno que esté en plural o femenino, no hay la posibilidad de existir una contracción. Las demás preposiciones vienen siempre separadas de los artículos. Entonces, solamente a y de pueden ocurrir esta contracción si el artículo que está acompañando el sustantivo fuera masculino. ¿Sí? Então, o que eu acabei de explicar? Que em espanhol só existem duas possibilidades de contração. Uma é a formação do al, que é a preposição a mais o artigo masculino definido singular el. E a outra possibilidade, que seria a contração del, que é a preposição de mais o artigo definido masculino singular el, formando esta possibilidade do de. Agora, é importante nós revisarmos algumas características dos outros tipos de artigos que temos. Então, se tomamos como base um artigo, ele acompanha quem? Ele sempre vai acompanhar um sustantivo, que é o que decimos em espanhol. Então, é o que nós dizemos em espanhol, um substantivo. Se nós temos um substantivo que está definido, este artigo vai ser da categoria do grupo dos artículos definidos. E aí nós temos masculino, feminino, singular e plural. Então, tem essa variação de gênero e de número. Depois, nós temos também os artículos indefinidos, que são aqueles utilizados para acompanhar um substantivo que não está definido. Eu não sei ao certo ao que se refere. Está muito generalizado. Então, aí eu tenho também as minhas possibilidades de gêneros e números. Masculino, unos.
feminino, una, unas, levando em consideração a formação do plural, certo? Então, de todo esse quadro aqui, ó, que eu estou sinalizando, apenas o problemático aqui vai ser esse filho de Deus aqui, certo? Todos os demais estão de boa, né? Como diz, estão de boa. Então, não servem para nenhum tipo de contração, certo? Depois, no finalzinho, a única coisa que especificou que tem outras preposições, né? Algumas preposições, de, en, por, com, a, que também podem ser utilizados. E a regra aqui de usar com o feminino, o plural, não vai ser modificado pelo uso de outros tipos de preposições. Certinho? Então, olhem os exemplos. Por ejemplo, Manolito normalmente es el apodo del nombre Manuel, de más él. Manolito le pregunta todo al abuelo Nicolás, a más él. Manolito vive en el barrio Carabanchel, en él. Manolito y sus amigos siempre juegan por el barrio donde viven. Então, nesses 4 exemplos, os 2 primeiros eu tive uma contração e os 2 últimos eu tive apenas uma preposição acompanhando o verbo, ou seja, o verbo pediu esta preposição. E em seguida, eu tive também esse artigo definido aqui masculino. Só que, por não ser do grupo, né, daqueles que geram contração, então eu só mantenho na ordem correta na frase e não faço nenhuma modificação, certo? Bom, aí abaixo, eu não vou descer a minha tela ainda porque o meu tem resposta, certo? Então eu vou explicar para vocês fazerem, dou um minutinho para vocês fazerem e a gente poder corrigir, combinado? Então diz assim, ó. Completa las siguientes frases sacadas del libro Manolito Gafotas con el artículo el, la, los, las y la preposición de, en, por, con, a ou las contracciones al e del. Então, aqui vocês vão ter um exercício. Neste exercício, vocês têm 4 frases. Nessas frases, vocês vão ter que colocar tanto preposição quanto artigo. Só que vocês vão analisar se o artigo vai ser masculino, se vai ser feminino, se está no plural, se está no singular. Qual foi a preposição que o verbo pediu? Ah, coincidiu de o verbo ter pedido a e depois veio ele, o que vocês vão fazer? A contração. E assim por diante. Então, eu vou explicar, vocês vão pausar a videoaula, vão responder e depois corrigir junto comigo, certo? Então, primeiro fala assim, ó. Nos dormimos todas las noches. Radio puesta. B. Hubo un día en que discutimos as patadas cuando volvíamos. Colegio. C. Me pusieron Manolito, camión de mi padre. Y D. Empezar septiembre, mi madre nos mandó a mi abuelo y a mí a comprar un cuerno que me faltaba en la tranca. E depois vai seguir o restante. Então, primeiro, como que vocês vão fazer? Analise o verbo da primeira parte, se o verbo pede preposição. Qual seria esta preposição? Então, aí no caso, diz assim, nos dormimos todas as noites. Quem dorme, dorme com alguém. Então, com seria a preposição que o verbo está pedindo. Depois eu tenho radio puesta. Radio, em espanhol, diferente de português, né? É feminino, então é la radio, não é el radio, sim? É la radio, é diferente do nosso português. É o que nós chamamos, tem um grupo gramatical, né, do espanhol que se chama heterogenéricos. São palavras que em português são masculinas e em espanhol as mesmas são femininas. Tá? Por exemplo, água. El água não é la água, sim? Porque em português é água, né? Em espanhol não, é el água. É como se fosse masculino. Então, se eu encontrei que o meu verbo pediu a preposição com e depois radio é feminino, singular lá, eu fiz alguma contração? Não, eu apenas preenchi com a forma correta da minha frase, que seria com lá. E assim por diante. Façam, por favor, certo? Daqui a pouco nós vamos voltar para corrigir. O 2. Lê a sinopse do livro Manolito Gafotas
Elige la preposición o contracción adecuada del recuadro e ponla en los huecos. O que está dizendo aí? Ai, meu Deus do céu, o que você falou, né? Aí, nesse trecho, né, que nós vimos de Manolito Gafotas, do livro lá de Manolito Gafotas, né, tá dizendo que vocês vão ter que escolher uma preposição ou uma contração, né, a mais adequada, lógico, que complete os espaços aí deste texto. Então, vocês têm as linhas em brancos, em cada uma delas você vai ter uma opção, levando em consideração que o por vai repetir 2 vezes, certo? Então, o texto diz assim: Llega Manolito Gafotas, el personaje. Elvira Lindo, que ha vaciado y demostrado su palmito. La radio, los libros y hasta las grandes pantallas. Carabanchel alto se queda pequeño. Ese chaval que a través de sus gafas nos ofrece uma visão. Mundo reposante de humor. Então, você vai analisar o que está antes e o que está depois. O que está antes pede preposição, qual seria? O que está depois, esse substantivo que está pedindo um artigo para ser acompanhado, é definido, é indefinido, é feminino, é masculino, é singular ou plural? E aí vocês vão completar aí com as formas corretas, tá? É claro que nós podemos ver de forma evidente, né, que na colocação do artigo nós só vamos ter uma possibilidade aí no quadrinho, que é o dele, né? Os outros são apenas preposições, mesmo o de que está aí para ser encaixado em alguma frase, né, não está sendo acompanhado por nenhum artigo, certo? Certinho? Pausem aí, façam e nós já voltamos para corrigir. Então aí vocês já fizeram e agora nós vamos ver como que ficou as nossas respostas, como que ficaram aqui as frases corretamente. Então a primeira nós já tínhamos feito com lá, a segunda ficou o bom dia em que discutimos a patadas quando volvimos del colegio. Ó, quem vuelve de algum lugar, de. Y colegio es masculino, singular, entonces el, de más el, del. Me pusieron Manolito, me pusieron por, entonces yo necesito aquí una preposición, que es la por. Camión es un sustantivo, es masculino definido, entonces el por el no genera una contracción. Al, ¿por qué yo puse al? Mira, empezar septiembre, quien empieza algo, empieza a algo. Entonces, la preposición a. Y al mismo tiempo empieza el septiembre. Entonces, este a está generando ahí una contracción por el verbo y después también por el sustantivo, el mes. ¿Sí? Bueno, mira, aqui, neste exemplo, né, é diferente do nosso português, tá? É diferente. Porque aqui, setembro, também poderia ser uma referência de lugar, né? Um conectivo de tempo, né? Mês. Setembro, mês, tempo. Só que aqui, no caso dessa frase, se nós fôssemos analisar ela, né, sintaticamente falando na língua do espanhol, nós acabamos não tendo aqui uma referência de lugar, mas sim um advérbio que se tornou um substantivo devido à estrutura, devido aos conceitos que eu tenho posterior a ele, tá? Isso se chama, né, você substantivar algo, certo? Então, isso daí não se preocupa, isso eu estou explicando porque a nossa tendência é sempre querer ler em português, né? E aí fica estranho. Então, nem tudo, né? Eu sempre falo isso para vocês. Nem tudo a gente pode traduzir e tentar pensar como português, tá? E embaixo como que ficou? Ficou assim, ó. Llega Manolito Gafotas, el personaje de Elvira Lindo, que ha paseado y demostrado su palmito por la radio, los libros y hasta por las grandes pantallas. Carabanchel alto se queda pequeño para
este chaval, que a través de sus gafas nos oferece uma visão del mundo reposante de humor, tá? Então, aqui nós completamos aí essa parte das contrações, dos artigos, e eu montei alguns exercícios para vocês fazerem a mais, né, daí da apostila, para vocês treinarem essa questão aí dos artigos, da colocação deles, né, em frases ou somente em palavras. Também contrações, tá? Também tem exercício de contrações. Eu vou estar mandando este arquivo para vocês aí na sequência aí das aulas, para vocês resolverem e aperfeiçoarem esse conceito. Façam também os exercícios aí da página 26, mais prática, né? Mais prática. Vamos praticar. E no finalzinho aí da apostila, naquela parte do caderno de atividades, vocês também têm um exercício que eu gostaria que fizessem, que é da página 16, tá? Página 16. Como que funciona esse exercício da página 16? O exercício número 1, vocês vão preencher com aquela questão que nós vimos do verbo gustar, tá? Gustar e encantar também. Quando eu tenho o grau máximo do verbo gustar, eu passo a encantar. E aí, me gusta, te gusta, que vai depender a forma singular ou plural, gusta ou gustam, dependendo do complemento, né? Se é singular ou plural. E depois, o 2 é um exercício, esse é um pouquinho mais difícil, no sentido de que tá pedindo para vocês fazerem combinações, ou seja, um elemento da primeira coluna, um elemento da segunda coluna e um elemento da terceira coluna, formando frases. Então, para isso, vocês vão ter que olhar os pronomes, vocês vão ter que olhar o complemento para saber se o verbo que vocês escolheram vai concordar, certo? E eu gostaria que vocês fizessem. Quer ver, ó? No meu aqui tem várias possibilidades. Então, tem 3 possibilidades com a Juan Carlos. Uma com a pergunta T e depois o restante. É a única opção que vai ter de pergunta, vai ser essa. Depois vocês vão ter só uma opção de a todos. Só uma possibilidade de a todos. Vão ter 3 possibilidades de a mim. E depois vão ter 4 possibilidades de me, certo? Então, no total, vocês vão ter, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frases. Tem que ter 12 frases, certinho? E, para finalizar aí o capítulo aí, vocês têm esse texto da página 17, que vai terminar aí na página 18. Certinho? Então, hoje nós encerramos o capítulo 2 e na próxima semana nós vamos corrigir estes exercícios, finalizar e entrar no capítulo novo. Combinado, turma? Um beijo, fiquem com Deus, façam os exercícios, hein? Hasta luego!